Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem eu falei que a gente vai começar a estudar, já em janeiro, o Velho Testamento aqui, tá bom? E falei de renovar os contratos aí para a gente estudar junto pro ano que vem. Teve a mensagem aqui da Fátima Belém, ela dizendo: eu também amo o Velho Testamento, muito animada para estudar com você, meu filho do coração. Até amanhã. A Fátima Belém é minha mãezinha do coração também. Gratidão pela mensagem. E muita gente já falou aqui nas mensagens, está renovado o contrato, né? Em 2026, vamos estudar juntos aí o Velho Testamento. Então, a Maria Florencio, né, escreveu que está renovada aqui, que vai estudar com a gente. A Cristina Cordeiro também renovou esse compromisso, esse contrato aí. E também temos aqui a Maria Rita também, né? Ela, contrato renovado, irmão. Gratidão aí pelas mensagens de vocês. Ano que vem estaremos estudando o Velho Testamento. Estou animado também. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo A Família, Proclamação ao Mundo. Hoje a gente vai estudar o segundo parágrafo dessa proclamação. Esse segundo parágrafo, ele nos ensina, uma pergunta que a humanidade tem, e é: quem sou eu? Então, esse parágrafo ele nos mostra quem somos nós. Então, vamos lá. O parágrafo diz assim: todos os seres humanos, homens e mulheres, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerados em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal possui natureza e destino divino. O sexo masculino e feminino é a característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Então tem bastante coisa para nós falarmos aqui desse parágrafo. A primeira delas é que todos os seres humanos, sem exceção, todos são filhos e filhas gerados por Deus, conforme mencionou aqui, por pais celestiais. Ou seja, nós nascemos em uma família, nós éramos amados antes de nascer, nós adorávamos a Deus antes de nascer, tá bom? Antes de nascer, que eu falo nessa terra aqui, nós já vivíamos com Deus lá, fomos gerados por Ele, então nós éramos uma grande família lá, tá bom? Então aqui, essa verdade, que nós somos filhos e filhas de Deus, também está em algumas escrituras, como em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Escrituras modernas também, como Moisés 2, versículo 26 e 27, também confirmam essa verdade. Junto com a imagem e semelhança de Deus, também herdamos certas características divinas. Por exemplo, a capacidade de amar e a capacidade de progredir, tá bom? Também vem conosco aqui essas capacidades. O mundo, ele tenta mostrar que nós somos produto do acaso, que nós não existíamos antes, mas que é um fruto do acaso, evolução ou coisa assim, tá bom? Mas nós cremos que nós somos filhos de Deus. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós não sabemos que nós somos um filho de Deus, a vida em si, ela passa a ter uma desvalorização da vida. Por exemplo, tem uma reportagem, um teste social que faz no YouTube. Algumas pessoas fazem um abaixo-assinado para proteger a vida marinha, especificamente ali das tartarugas, tá bom? Para que as tartarugas pudessem ter aquela área reservada e poder nascer ali e reproduzir. Então, eles fazem um abaixo-assinado sobre isso, e aí, veja a incoerência. A mesma pessoa que assinava protegendo as tartarugas, depois a pessoa apresentava um outro abaixo-assinado falando contra o aborto. E ali, então, a pessoa já não queria assinar, porque a pessoa era favorável ao aborto. E aí, isso que eu acho incoerência. A pessoa ela é favorável, a proteger as tartarugas, ou seja, uma vida da criação vale mais do que o próprio Filho de Deus, aquele que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, é uma incoerência, A gente vê aí as araras sendo protegidas, pela lei, e as crianças tendo voto, ali, na questão do aborto. Quando surge essa pauta, da questão de
de legalização do aborto não é o que já está legalizado. Vamos deixar bem claro aqui. Por lei, no Brasil, o aborto ele é legalmente quando há incesto, ou seja, por meio de violência ali de parentes, né, ou pais. Então, por meio de incesto é permitido, por lei ali, o aborto. Também no caso de estupro, né, também ele é protegido por lei, o aborto. E também no caso ali de quando a criança já vai nascer morta ou a má formação ali, também já tem protegido por lei a questão do aborto. Então, quando as pessoas defendem o aborto, não é esse que já está na lei. É simplesmente o aborto liberado assim. A pessoa teve o filho, né, engravidou, ela quer tirar e quer tirar sem ter nenhuma satisfação, né? Então, é esse tipo de aborto, quando surge esse tema, que eles querem liberar. Se a pessoa engravidou, a pessoa quer tirar, vai lá e tira. É esse que é a questão aí, quando entra essa questão do aborto, tá bom? E um do, do, dos temas que eles trazem, né, a ideia de que, não, quando está na barriga ainda não é uma vida. É incrível falar isso, porque se é um outro coração, né, se é um corpinho, tem braço, tem pé, como não é outra vida, né? Não faz sentido isso que a pessoa está falando. Muitos dizem, né, meu corpo, minha regra. Tudo bem, seu corpo, sua regra, mas ali é um outro corpo, tá bom? É um outro corpo que está sendo gerado ali dentro da pessoa. Eu peguei uma escritura aqui só para deixar claro esse assunto, né? Sobre que uma vida em gestação ela vale tanto como uma vida de alguém que já nasceu, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Eu peguei o exemplo aqui em Êxodo, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 22 aqui e vou explicando algumas coisas. Diz assim, ó. Se alguns homens pelejarem é estiver guerreando, se homens estiverem guerreando, e ferirem uma mulher grávida e for causa de aborto. Aqui a palavra aborte, aqui no Velho Testamento, não é o aborto que nós conhecemos. O aborto aqui é a criança nascer fora do tempo, tá bom? Não significa que a criança morreu. O apóstolo Paulo, deixa eu pegar aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, diz assim, ele falou que Jesus Cristo apareceu a todos os apóstolos, aí ele diz assim, e por último de todos foi visto também por mim, como por um abortivo, ou seja, ele viu Jesus fora do tempo, né? Fora do tempo dos outros apóstolos ali. Então, a palavra aborto aqui significa fora do tempo. Então, se dois homens estiverem guerreando, conforme a gente está lendo aqui, e ferir a mulher, e por causa desse ferimento, a mulher ter a criança antes do tempo, tá bom? Ou seja, chamado de aborto aqui, aí o que acontece? A escritura continua assim, ó. E não houver outro dano, ou seja, a criança não morrer. Certamente será multado conforme lhe impuser o marido da mulher, e pagará como o juiz lhe determinar. Então a pessoa sofre ali uma multa, né, uma indenização, e vai ter que indenizar a família, porque ele acabou ferindo a mulher, e a mulher acabou ali tendo o filho antes da data, né? Isso traz complicações ali na gravidez. Bom, aqui então, ele vai falar agora se houver dano. Agora a questão é a mulher grávida e se tiver o dano da morte da criança. Olha só. Mas se houver dano, então darás vida por vida. Então veja, se a criança na barriga ela morrer, é uma vida pela outra. Não vai ter uma multa para esse homem, não vai ter uma indenização, né? E a escritura continua, então, né? Ele fala assim, porque é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, vida por vida. Então, se a própria escritura, ela considera a vida que está dentro da barriga tão valiosa como a que já está fora, grande, crescido, o homem ali, e se ele matou aquela criança dentro da barriga, ele também vai sofrer a morte de igual modo, porque era olho por olho, dente por dente.
Então a gente não tem cabimento um cristão pegar e dizer que não é uma vida, ou apoiar o aborto, tá bom? Então, aqui a gente está estudando a regra de fé e falando de que nós somos filhos de Deus. Quando nós perdemos essa identidade, as pessoas acabam perdendo ali, acaba criando uma desvalorização da vida, conforme eu falei, acaba valorizando mais um animal, né, as tartarugas ou uma arara, do que o próprio ser humano, tá bom? Continuando aqui, o que nós vimos aqui, falando sobre que nós somos filhos de Deus, nós temos Hebreus capítulo 12, versículo 9, que fala que o Pai dos Espíritos, o Pai Celestial, o Pai de nossos espíritos, tá bom? E também, Doutrina e Convênio 93, versículo 29, também fala que o homem estava no princípio com Deus. No princípio que fala é que no princípio Deus fez a terra e o céu, o mar, todas as coisas. Então, nesse princípio, nós já existíamos com Deus também. Nós já existimos, então, com Deus em família antes de nós nascermos aqui nessa terra. Tá bom? Bom, aqui, vamos pegar aqui ler mais uma vez a proclamação aqui, o parágrafo, aí a gente faz alguns comentários, né? Todos os seres humanos, homens e mulheres, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerados em espírito por Pai Celestial que o amam e que tal possui natureza e destino divino. Então aqui também é ensinado que nós temos não somente um Pai, mas pais celestiais que nos criou. Nós fomos criados em família. E aqui falou também que o sexo masculino e feminino é uma característica essencial de nossa identidade, tá bom? Então, não é nós que definimos quem nós somos, mas já é decidido, tá bom? A gente já nasce com essa característica. Ou seja, se eu sou masculino aqui, é porque eu já era masculino lá, quando eu vivia com Deus. E que também essa característica vai perpetuar conosco para a eternidade, tá bom? É certo que a gente encontra pessoas que têm dificuldades na questão de gênero, tá bom? Tem dificuldades ali, não se identifica com o próprio sexo, temos todos esses desafios. Nós não temos todas as respostas, porque isso acontece, mas o que nós sabemos é que Deus quer que nós sejamos fiéis aos mandamentos dele. E que se nós obedecermos e sermos fiéis a Deus, ele vai fazer com que nós possamos ser muito felizes mesmo em família, tá bom? Então, a mensagem de hoje trata mais sobre isso, aqui sobre sermos um filho de Deus. Eu trouxe uma escritura aqui para finalizar, que é aqui em Moisés, uma escritura moderna aqui. Moisés, capítulo 1, Deus se identifica a Moisés, aparece a Moisés, e depois ele conversa com Moisés. E todas as vezes que Deus vai falar com Moisés, ele chama Moisés carinhosamente de meu filho. Por exemplo, lá em Moisés 1, versículo 4, ele diz assim: eis que tu és meu filho, né? Sempre de uma forma carinhosa, mostrando a paternidade e chamando ele de filho ali. Versículo 6 também: eu tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. Bom? E no versículo 7 também, Moisés, meu filho. Todas as vezes, vários e vários versículos, o Senhor chama Moisés de filho ali, de uma maneira carinhosa. E tem um momento que o Senhor ele se ausenta, né, da presença de Moisés, e aí o inimigo, Satanás, ele vem ali para tentar Moisés. E aí então é dito lá no versículo 12 e o versículo 13, assim, ó. E aconteceu que quando Moisés pronunciou essas palavras, eis que Satanás veio tentá-lo, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o inimigo aqui é sem educação, né? Ele nem se apresentou, ele só chegou ali e me adora. E também ele não falou, tentando tirar a característica de Moisés, porque Deus chamava Moisés de meu filho, tendo essa união, que nós somos filhos de Deus. Já quando o inimigo aparece, ele traz aqui a questão, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me, né? Querendo desligar a gente dessa característica divina que nós temos. Moisés, então, diz aqui, ó, e aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: quem és tu?
Pois eis que eu sou um filho de Deus. Muito bem, né? Então Moisés, ele reconhece a natureza divina dele, e ele é um filho de Deus. Então eu acho muito importante isso, que é a semelhança do filho unigênito, né? Aqui então, algo para nós aprendermos é a nossa característica divina. O inimigo sempre vai querer desviar a gente da nossa característica divina. Então, até nós temos que tomar cuidado para não fazer esse trabalho para o inimigo. Quando a gente chama uma pessoa de burro, a pessoa não é um burro. A pessoa pode ter cometido uma burrice, uma tolice, a pessoa não é um tolo, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses termos. As pessoas erram, mas a pessoa não é aquele erro. Todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. E é isso que nós devemos ter. Então, quando o inimigo chamou Moisés ali de filho do homem, ele apontou, não, eis que eu sou um filho de Deus. E se nós nos reconhecermos, nos definirmos como filhos de Deus, as outras decisões vai ser mais fáceis para nós escolhermos, tá bom? Sempre escolhendo o bem aí. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.